Ministro togado do Tribunal Superior do Trabalho de 1985 a 1990, Luiz Felipe Vieira de Mello marcou a história da Justiça do Trabalho, muito além dos poucos anos em que ocupou uma das cadeiras do TST. A vida como magistrado começou logo depois que a Justiça do Trabalho foi oficialmente instalada no país, em 1941. Em dezembro de 1946, Luiz Felipe Vieira de Mello, então com 24 anos de idade, assumiu o cargo de juiz do trabalho na recém-criada Junta de Conciliação e Julgamento de Goiânia. Em fevereiro de 1953, foi removido para a terceira Junta de Conciliação e Julgamento de Belo Horizonte, onde foi eleito 3 vezes presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais. Atual ministro do TST, Vieira de Mello Filho lembra do pai como um desbravador e do papel fundamental exercido por ele no TRT mineiro. O tribunal era muito precário. Meu pai construiu administrativamente e juridicamente o Tribunal da Terceira Região. Ele organizou os serviços jurisdicionais, criou assessoria técnica que cuidava dos recursos de revista, pela experiência que ele já tinha. Na verdade, ele organizou administrativamente o tribunal, que na época estava num período ainda muito rudimentar e com muitas dificuldades. Então, ele tem uma participação silenciosa, mas edificante no sentido de contribuir para a justiça, não por uma perspectiva de surgimento pessoal ou de pessoalidade, de exibicionismo, mas, ao contrário, uma atuação de construção silenciosa, quieta, importante para a justiça brasileira, e, sobretudo, a justiça do trabalho. Na década de 1970, Luiz Felipe Vieira de Mello chegou ao Tribunal Superior do Trabalho como desembargador convocado. A posse como ministro togado do TST veio somente após o fim da ditadura, em junho de 1985, cargo que ocupou até a aposentadoria em maio de 1990. A posse teve importância histórica. Marcou a transição para o período democrático do país. Meu pai foi o primeiro ministro civil nomeado pelo governo, no dia 15 de junho de 1985. E, por isso, quando ele chegou ao tribunal, já estava com uma idade avançada, mas prosseguiu com muito denodo na sua carreira. Era um homem que amava a profissão, era um homem que amava a natureza. Ele tinha vistas já desde muito antes para os direitos sociais, para os direitos ambientais, e era um homem extremamente conciliador. Na América Latina, o magistrado presidiu o Tribunal Administrativo da Organização dos Estados Americanos e integrou a Associação Ibero-Americana do Direito do Trabalho. Também foi nomeado membro permanente do Instituto Latino-Americano de Direito do Trabalho e Segurança Social. Integrou o Instituto dos Advogados de Minas Gerais e foi um dos fundadores da Academia Nacional de Direito do Trabalho, com sede no Rio de Janeiro, onde ocupou a cadeira número 83. Na memória do filho, o advogado e desembargador aposentado Caio Vieira de Mello, a imagem do pai está ligada à resistência. E ele sempre foi voltado para o direito social. Ele sempre participou de todos os movimentos, ele está sempre à linha de frente. Talvez por isso a carreira tenha sido um pouco atrasada, porque no regime militar ele era tido como um progressista, né? E aí é um fato interessante que a gente tinha, eu como advogado, sempre tinha notícia, quase toda semana, falava assim, essa semana eles vão caçar o seu pai. Eu avisava ele, falei, não, se caçar nós vamos continuar, vamos ter outra coisa a fazer, nós vamos advogar e tal. E ele nunca intimidou por isso, ele sempre continuou na linha dele até o fim. Ele nunca se afastou do direito social, das causas sociais. E era um sujeito extremamente visionário. Nascido em 26 de abril de 1922, no Rio de Janeiro, Luiz Felipe Vieira de Mello foi casado por 50 anos com Santuza Almeida Vieira de Mello. O casal teve 2 filhos, Caio e Luiz Felipe, e 2 filhas, Lúcia e Mariângela.
Hoje, o ministro Vieira de Mello Filho ocupa a vaga no TST que um dia pertenceu ao pai. Meu pai era eminentemente um juiz. Ele adorava decidir, ele adorava trabalhar com os processos. A minha vida, desde pequeno, foi assistindo ao meu pai no seu escritório de trabalho, com os processos ao lado, estudando. A atividade primeira dele era ser juiz. Ele jamais ouvidou da sua responsabilidade como magistrado, da sua responsabilidade com as pessoas mais vulneráveis e com as pessoas que mais precisavam dessa justiça social. Esse exemplo de amor, dedicação, foi o que ele nos legou e é o que eu trago como espelho, como exemplo, como referência, como farol para a minha vida pessoal. E procuro honrar e dignificar o nome que ele deixou no tribunal e que hoje eu assumo apenas com o filho ao final do nosso sobrenome. O ministro lembra que nem a saúde debilitada impediu o pai de se dedicar à justiça e à família. Ele tinha coragem com relação à vida. Era capaz de assumir responsabilidades e atitudes invejáveis, ainda que tudo estivesse adverso. Porque um homem que perde uma visão aos 38 anos, que é apaixonado pela leitura, pelo estudo, e continua sua carreira com 20 graus de miopia na vista remanescente, ele é um homem que olha para a vida com muita esperança. E é isso que ele nos deixou: coragem, resistência e esperança. Ele nunca admitiu assim aposentar-se por saúde, nada, não. Foi até o fim. E, inclusive, ele, com o falecimento do ministro Coqueiros Costa, ele assumiu a vaga no Tribunal Administrativo do OEA e chegou até a presidência do Tribunal Administrativo do OEA. E sempre ativo, sempre trabalhando, sempre procurando escrever, sempre nos orientando, dando sempre uma palavra de incentivo. E ele tinha até uma expressão muito grande: vocês não fiquem preocupados com os percalços da vida, não. Nós somos formados igual a bigorna. Quanto mais apanhamos, mais rígidos ficamos. Esse era o lema dele: vamos em frente. Vamos sempre lutar pelos nossos ideais. O legado de Luiz Felipe Vieira de Mello já alcança a terceira geração da família. O neto Aloísio Mello seguiu a carreira de advocacia na área trabalhista. A gente sempre conversava, eu sempre ouvia, naquele começo de faculdade, ainda estudante, a gente não dava muito palpite, ficava mais ouvindo. E, aos poucos, eu fui apaixonando pela matéria e sempre mirando nas lições que meu avô Luiz Felipe deixou, para a nossa família. Eu segui, de alguma certa forma, segui também os passos aí. Não entrei na magistratura, mas optei pela advocacia trabalhista. Já são mais ou menos 22 anos que eu estou aí nessa luta da advocacia trabalhista. Então, o direito do trabalho também, meu avô me ensinou a colocá-lo como prioridade e fazer dele o nosso instrumento de vida e instrumento também de realizar a justiça social. Luiz Felipe Vieira de Mello faleceu em 18 de agosto de 2001 em Belo Horizonte, aos 79 anos de idade. Para o neto, a vida do avô é um norte em momentos desafiadores. Eu sempre que eu passo alguma dificuldade, eu penso, dificuldades profissionais, eu sempre lembro do meu avô, todas as dificuldades, todos os seus ensinamentos, e aí eu consigo, com isso, enfrentar todos os problemas e pular as etapas que a vida nos coloca,